Um oferecimento Uninta, Centro Universitário INTA, grande, do tamanho dos seus sonhos. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2019. Estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Clever, diretamente de Fortaleza, aqui do Café Patriota, que fica na Avenida Santos Dumont, 1453, quase na Praça Luísa Távora. Como sempre, eu inicio o programa fazendo um breve comentário do que aconteceu na imprensa. Hoje eu não queria trazer muita coisa, mas tem dois temas que eu achei, por exemplo, desde a semana passada, no último programa, nós fizemos um comentário, acho que a gente chama de barrigada, do programa de um jornalista do jornal Estado de São Paulo, que naquele momento, durante a Páscoa, quando o Bolsonaro foi falar com as crianças, ele disse que uma criança teria se recusado a cumprimentar Bolsonaro. Já falamos sobre isso aqui, mas agora, nessa semana, um jornalista Ítalo Coriolano, do jornal Povo, trouxe um artigo falando sobre isso. O que ele diz? O mais interessante, por isso que eu trouxe esse comentário, é o título do artigo. O título assim: em tempos de Bolsonaro, todo cuidado é pouco. Veja só, ele está falando que o Bolsonaro sempre criticou a imprensa, sempre criticou, vilanizou a imprensa, que é fruto de fake news, essas coisas todas. Aí ele vai dizer que o jornalista do Estadão realmente cometeu esse erro. Aí o que ele vai dizer quando finaliza? Eu fiz um recorte aí de um detalhe do artigo dele, que o artigo todo é assim, o título é esquisito. Em tempos de Bolsonaro, todo cuidado é pouco. O que ele está dizendo isso ao fim e ao cabo deste artigo? É que você tem que ter muito cuidado quando vai falar de alguma coisa sobre o Bolsonaro, porque, segundo ele, as mídias, as milícias digitais do Bolsonaro caem em cima do jornalista. Ora, foi o contrário. Na hora em que o jornalista do Estadão fez essa barrigada, cometeu essa bobagem de dizer, barrigada que a gente disse é um erro colossal na imprensa, é um jargão de nós jornalistas, quando comete um erro chama barrigada. O jornalista disse que a criança não tinha saudado. Aí o cara disse que a milícia toda do Bolsonaro reagiu fortemente nas mídias sociais. Ora, na verdade foi o contrário. Aqueles que eram contra o Bolsonaro é que divulgaram isso com muita insistência. Carta Capital, isso é uma revista, Carta Capital, vários blogs que a gente chama da esgotosfera, de esgoto, que estão contra o Bolsonaro, fizeram isso. Depois o Bolsonaro reagiu. Aí esse jornalista está dizendo que tenha cuidado. Não, esse cuidado da imprensa, seja quem for o presidente, é um cuidado que a imprensa tem que ter, principalmente quando a criança é um alvo. Essa criança que, segundo o jornalista, teria recusado o cumprimento ao Bolsonaro, primeiro que não recusou, segundo, a família é pró-Bolsonaro, terceiro, criou uma fama indesejada para a criança não está nessa discussão, a criança não está nessa questão. E como tem esse fla-flu, os que gostam e os que não gostam de Bolsonaro, então os que gostam ficaram contra a menina, os que gostavam ficavam exaltando. Criou um constrangimento para a criança. Então, caro jornalista, não é em tempos de Bolsonaro tem todo cuidado o tempo todo, por causa da sua responsabilidade social com a sua profissão. O outro tema, ainda no jornal Povo, foi um editorial. O Povo é um jornal, assim, tipo anti-Bolsonaro, né? Aí vem um editorial falando sobre a liberdade econômica. Achei interessante, né? Então ele traz vários elogios sobre a desburocratização para abrir uma empresa, né? Muitas das licenças que antes eram necessárias não serão mais. Aí diz lá, aqui mesmo no Ceará, nós temos um exemplo de um caso, um negócio pequeno que causa prejuízo ambiental. Aí dá como exemplo o Ceará. Eu leio o editorial de cabo a rabo, de fio a pavio, e não encontro esse exemplo. Então, é um cuidado que a imprensa como um todo deve ter. Estamos apresentando Café com Clever, um programa de notícia quente para despertar a sua inteligência. E vamos chamar logo de início nosso querido compadre Barbosa, né? Grande João Barbosa, que fazia tempo que a gente é amigo, a gente é conhecido, enfim. Agora, seja bem-vindo. Boa noite. Você toma um vinho comigo? Tomo um vinho. Vamos aqui, né?
Com certeza. Enfim, eu tenho uma frustração, meus convidados até agora ninguém tomava vinho, né? Temos que celebrar esse momento. E eu pergunto um pouco antes, olha, o cara toma vinho para não passar esse mico aqui, né? Maravilha. Então vamos brindar o nosso encontro, ao seu Brindar talento nosso encontro. e ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Sim. Luciano Cleber. João Barbosa, o compadre Barbosa, é um cabra que veio lá da Paraíba e encostou aqui no Ceará, gostou do Ceará. Quanto tempo você está no Ceará, João? Não, na verdade a coisa vai e volta. Eu sou cearense da Serra de Baturité, da cidade de Palmácia. Imagina. Mas eu passei uma década morando na Paraíba, na década de 90. Porque quando eu conheci você, é o cara que está vindo da Paraíba, né? Sim, então. Mas assim, a Paraíba pode-se dizer que é a minha segunda terra, porque foi lá onde eu pude engrandecer, desenvolver a minha carreira musical, de que eu saí daqui muito jovem para morar lá e foi lá que eu pude assim dizer que eu criei a marra dentro da Mas música. já saiu daqui com uma bagagem musical? Já trabalho, tinha... né, nos festivais. Comecei nos festivais aqui, festivais de Camusim, inclusive com o nosso querido Amaro Participei Pena. alguns também, do Festival de Camusim. Saudosa memória, né? Porque tiraram, nunca mais teve Festival de Camusim. E, junto com o Calé Alencar, o Dilson Pinheiro, a gente já tinha eles como uma referência, né? O Pingo de Fortaleza também. E eu sou de uma geração um pouquinho depois que se embrenhou pela música. E lá fora, na Paraíba, inclusive, eu sou conhecido como embaixador da música cearense, porque eu levei todos esses compositores do meu repertório, na minha bagagem, dos nossos compositores cearenses aqui. E hoje nós vamos conhecer um pouco dessa sua obra, né? Junto com essas parcerias aqui do Ceará, né? Com certeza. Qual foi, assim, qual foi o grande festival que você participou e que teve, assim, mais sucesso? Eu já ultrapassei a marca, já perdi a conta, mas a marca de 100 festivais eu já ultrapassei, tenho certeza. Você é o rei dos festivais, então, né? Eu já participei muito de festival na minha vida, eu gosto da linguagem do festival, do desafio, dessa coisa de você mostrar, ter só uma música para mostrar o seu talento, eu gosto desse desafio. Mas também isso me proporcionou parcerias, né? Com vários parceiros. O festival, um dos mais importantes, eu creio, Luciano, foi o festival já extinto pela Rede Globo Nordeste, que foi o Canta Nordeste. Canta Nordeste, também participei. Você participou também. Mas eu participei de festivais internacionais também. Aliás, era maravilhoso aquele festival, né? Muito maravilhoso. Uma porta grande, né? É lamentável que esses festivais, a gente está falando aqui, houve, não tem mais esses festivais. O Festival né? de Camusim também acabou, né? Que foi uma porta para a minha carreira, o Festival de Camusim. Eu fiz 4 Porque durante julho, Camusim se enchia de artistas, cantores, né? Uma coisa bonita, que foi interessante. uma coisa importante dentro do Festival do Crato também, da quadra do bicentenário do Crato ali, já foi uma efervescência, e outros festivais. Mas eu tive o prazer de participar, além da Paraíba, e festivais também em São Paulo, no Piauí, que eu participei, um festival internacional de forró na França, no norte da França. Esse foi um festival interessante, porque nós fomos levar o nosso forró pé de serra para o norte, Nord-Pas-de-Calais, que eles chamam lá, que é o norte, a região que fica assim, entre a Bélgica e o Canal da Mancha ali, ao norte de Paris. E lá tem cearenses hoje morando lá, que estão organizando festivais, do qual eu já participei. Tive o prazer de ir com Valdones, com Zé do Norte, né, meu parceiro Zé do Norte. Zé do Norte. Né? Com Paulo Barreto, o violinista da Sinfônica da Paraíba, com Fladiana Ruiz. E nós fomos representar o Brasil nesses festivais de forró na França. É interessantíssimo, porque hoje o forró ele ganhou o mundo, né? O forró autêntico, o forró com letra e com poesia. Não esse eletrônico que a gente está acostumado. Mas hoje foi uma grande alegria. O João Barbosa, o compadre Barbosa. Como é que chegou essa história de compadre Barbosa? Bom, foi um festival. Nasceu Porque eu te conheci como João Barbosa, né? Exatamente. Antes de eu sair para Paraíba, eu assinava como João Barbosa, né? Muitos me conhecem por Barbosinha, pelo apelido de Barbosinha também, exato. Né? Mas o João Barbosa... Só que depois que eu fui para Cuba, em 2001, eu montei uma banda de salsa. Aliás, vendo uma banda de salsa nas ruas de Havana, com mulheres, eu digo, é isso que eu quero. Eu vou fazer uma banda onde eu esteja rodeado de mulheres. Aí veio o compadre Barbosa e as comadres. Montei uma banda com mulheres tocando forró pé de serra, compadre Barbosa e as comadres, né?
As comadres, a banda demorou uns 3 ou 4 anos e tal, acabou, mas o compadre ficou. As comadres foram embora, né? Bom, é uma alegria ter o Barbosinha. Vamos já conhecer. Muito obrigado por ter vindo. Vamos conhecer agora um Prazer pouco, meu. né, do seu trabalho. E nós temos agora mesmo, vamos ouvir o Barbosinha, mas antes nós vamos chamar o nosso querido Aldo Anísio, que hoje vai interpretar o poema camoniano de Busque Amor. Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai, de que esperanças me mantenho. Vede, que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde. Amor, um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como, e dói, não sei porquê. Obrigado. Pode levantar as pernas do mar, colher as estrelas do céu. A sombra da mão do poeta deve iluminar a escuridão. Eu sou os corações, a luz dos olhos do poeta revela da vida o que há. No ruído do universo vagam palavras sem lugar. A sombra da mão do poeta pode iluminar as pedras do mar, colher as estrelas do céu. A sombra da mão do poeta deve iluminar a escuridão. Da vida no ruído do universo vagam palavras. João Barbosa, daqui a pouco teremos mais um. Professora Helena, seja bem-vinda. Doutora Helena Estela Sampaio, formada em Direito pela UFC, especialista em Direito Público e em Interpretação Ambiental, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente e doutora em Sociedade, Território e Meio Ambiente. Atuou em órgão municipal, estadual do meio ambiente e há 16 anos é professora do FB-Uni, né? Onde ocupou várias coordenações, a mais destacável, a do Núcleo de Prática Jurídica. Pois bem, como é que a senhora, da área ambiental, está vendo esse governo que está tendo um pouco de polêmica com o ministro dessa área ambiental? E eu vi uma conversa dele que se falava assim, puxa, esse negócio de clima político, Paris, né, Acordo de Paris, não é que eu despreze, mas aqui no Brasil tem tanta coisa importante na área ambiental para falar, e que se fala muito assim, o campo, o agronegócio, e quando ele, na verdade, o foco, segundo ele,
do meio ambiente que está sendo ofendido no Brasil é com lixo urbano, é nas áreas urbanas. A senhora concorda com isso ou há um exagero dele? Eu acredito que quando nós usamos a natureza e não sabemos devolver o que usamos, é um grave perigo, né? Então, eu acredito que os resíduos sólidos urbanos sejam um grande problema. Mas, efetivamente, a pauta ambiental é bem mais ampla, né? Se é de você escolher uma pauta, a gente teria que olhar para onde esta pauta, né? Se para o Brasil ou para o que o Brasil pretende ser, para o que ele é, para o que ele pretende ser. Então, você vê uma política ambiental de meio ambiente que existe desde 1981, né? Uma lei federal que vem sendo modificada, vem sendo atualizada justamente porque o país vem mudando. A própria concepção brasileira de proteção ambiental mudou muito da década de 70 para cá. A primeira aparição do Brasil numa conferência internacional de meio ambiente foi levantar a bandeira da poluição, porque naquela ocasião, naquele período, se entendia que para se desenvolver teria que necessariamente poluir. E o Brasil queria se desenvolver, ele precisava, as pessoas precisam se desenvolver. Então a gente mudou a concepção de quê? De que não precisa poluir para se desenvolver, que o meio ambiente não é um empecilho, senão a maior ferramenta para o desenvolvimento. Como é que está, então, essas duas vertentes entre os desenvolvimentistas e os ambientalistas? Aqueles ambientalistas que há algum tempo foram chamados de ecochatos, de xiitas, né? Que não aceitavam nada de desenvolvimento, que queriam preservação a todo custo, e também, por outro lado, os desenvolvimentistas que diziam, não, nós temos, né, é preciso, para desenvolver, nós precisamos aceitar certa poluição, né? Como é que está esse embate hoje? Esse embate, polarização, isso sempre vai acontecer. Em especial, início de governo, né, uma mudança pretendida, esperada. Então, assim, esses embates vão acontecer sempre e eles são vantajosos, porque a partir deles se tem que ganhar um aumento de rol protetivo, se tem que ganhar também um maior investimento na produção limpa, né? Então, assim, esses embates são importantíssimos. Hoje o país está enfrentando esse momento em cada área que aparece, né? Como foi a destacada pelo ministro, sobre os resíduos sólidos, mas no começo desse ano, por exemplo, ele estava comemorando os 80 anos do Parque Nacional de Iguaçu, né? E o Parque Nacional é de proteção integral, então se revela o que é importante, mas a atuação é ampla, não dá para dizer que um debate vai suprir, não é, toda a necessidade do país, até mesmo porque se é possível desenvolver e proteger ao mesmo tempo, a gente já demonstrou que era possível. A senhora acha que o agronegócio hoje é a principal causa de agressão ao meio ambiente? É realmente uma preocupação? De fato, o agronegócio é muito preocupante, porque é de onde o país tira a sua riqueza, né? O Brasil tem se destacado no mundo muito mais pelas atividades primárias, né? Que receberam investimento de tecnologia do que a própria produção de tecnologia, que o Brasil ainda faz muito timidamente. A senhora fala... Efetivamente, se tem maior preocupação, onde se tem maior atividade. A senhora fala em preocupação e em tecnologia, e os caras lá do agronegócio, e a gente até tem visto por aí, né? Que na verdade eles dizem que não estão agredindo tanto, que estão investindo em tecnologia e estão tendo mais produtividade em menos espaço, né? Com o mesmo espaço, eles estão produzindo mais soja, produzindo uma criação intensiva de gado. Você acha que isso é possível ou é conversa mole deles? É conversa para boi dormir? Não deixa, o investimento tecnológico não deixa de favorecer um menor impacto, né, em alguma circunstância. Eu lembro de quando o arado apareceu, que hoje a gente entende que é extremamente ultrapassado, ele foi visto como uma forma de proteger. Mas era a tecnologia da época, tecnologia né? que se tinha na época.
Então, assim, eu acredito que a intensividade seja um problema, a abertura de fronteiras agrícolas também é preocupante, mas o que é mais, digamos, o que salta mais aos olhos no agronegócio é o uso da água. Né? O uso da água. Então, o uso da água que, aliás, dizem que a Terceira Guerra Mundial vai ser uma disputa pela água, né? Então, porque o agronegócio é uma atividade impressionante para o país, né? Para o PIB, para a riqueza e para toda a movimentação, e tem dominado o uso da água quando a nossa legislação diz que o uso prioritário é para o abastecimento humano. Então, é uma disputa muito grande em relação a esse recurso. Né? A senhora me trouxe uma pauta que eu acho assim maravilhosa, que é a história da água e a prioridade para o abastecimento humano. Né? Então, nós temos um caso aqui, nas dunas ali, aqui depois de Calcaia, né? Que a justiça até agora diz que não podia, que ali na verdade é um aquífero debaixo das dunas, né? Se eu não me engano tem muita água ali que poderia ser aproveitada. E até o governo diz que muita da água que passa ali vai para o mar, é perdida. Então estava usando a tecnologia para levar essa água lá para o PECEM. Quando se fala PECEM, já se imagina na indústria toda, e que seria uma coisa que não estava tendo prioridade para o ser humano, e sim para as indústrias. A senhora não acha que poderia ter assim, um meio termo que dê para usar tanto no abastecimento do ser humano quanto das indústrias, que também vão trazer emprego para os seres humanos? Claro, isso é gestão pública, né? Para onde vai a... Mas a justiça agora diz que não pode, não deixou. Né? Então, assim, agora a justiça diz muito, sem desmerecer o papel do Poder Judiciário, porque há uma falha também da entrega de política pública, de gestão pública. É bom que está falando do ambientalista e do doutor em Direito, né? Então, o Judiciário realmente há uma judicialização, não só na parte ambiental, mas na saúde, na educação. Então, há uma judicialização, há uma hipertrofia, digamos assim, do Poder Judiciário, mas em razão de falta, né, dos demais poderes, da harmonia com os demais poderes. Criticar se é circunstância de um ou de outro é vantajoso academicamente, mas eu acredito que a gente deva resgatar isso no dia a dia da gestão. Então, reconhecer que nós temos um cordão dunar impressionante, de beleza, e que esse cordão dunar tem capacidade de reter água, isso a gente já sabe há muito tempo. Então, cadê a gestão de muito tempo? Pois é. Por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, o que eu soube, né, que tem um parque das dunas, em que começou a tirar água de lá, aqui assim, que tem esses são que eu chamo de ecochatos, não pode mexer em nada. Eu acho que pode ter o manejo, né, de forma que possa fazer essa mediação entre uma coisa e outra. Dizem que lá no Rio Grande do Norte tem um grande parque das dunas, de onde é retirada a água, e é uma coisa sagrada. Exatamente como a população percebe que ali vem a água deles, não deixa, por exemplo, não deixa que o setor imobiliário avance sobre aquilo ali. Serve de conservação daquele local. Né? O Rio Grande do Norte tem eu não queria dizer sorte, mas uma organização diferenciada, porque a maior parte do cordão dunar está em área de marinha ou em área de parque. Então, efetivamente, a proteção vem de uma outra organização que não é a ambiental. Não é só a população que está. Né? E não é só a ambiental propriamente dita. Né? É relacionada ao patrimônio da União, é relacionada a um parque, né, que foi instituído também pela União. Então, um outro tipo de organização. Claro que a população digamos assim, um fator extremamente importante, como foi para a gente aqui o Parque Estadual do Rio Cocó, que permaneceu sem criação oficial por muito tempo, com base no sentimento da população. A população é muito importante, mas o caso do Rio Grande do Norte especificamente, a organização é diferenciada. Para terminar essa parte ambiental, por exemplo, o Cocó, a sociedade como que abraçou o Cocó. Sim. Mas nós temos uma outra área muito vital para a cidade, que é de Sabiaguaba, e parece que ali há umas agressões e a sociedade parece que não está muito afeita àquilo dali, né? A senhora está por dentro daquilo ali? Bem, a Sabiaguaba tem uma disputa territorial grande, não é? A nossa regularização fundiária em termos de urbanização ainda não é uma regularização plena, digamos assim. Há ainda muita disputa de terra
E ali existe uma reserva particular, belíssima, né? E assim, as pessoas confundem também o que é de interesse ambiental com o territorial, que é o que acontece muito na circunstância indígena. Acha que só pode ter gestão se a terra estiver regularizada. Não, quando a gestão é necessária desde o estudo de uma terra indígena, né? Então, assim, o conflito de terra parece que impede a proteção ambiental. Ao contrário, deveria estimular muito mais a proteção ambiental para valorizar ainda mais a terra. Então, as pessoas às vezes confundem um pouco como é a água, né? Dizer que o uso prioritário é humano não quer dizer que o industrial, que o agronegócio não sejam importantes, né? Então, assim, que a gente possa até aproveitar aqui, né, e esclarecer que a proteção ambiental, se for de interesse de todos, não só os biocêntricos, que talvez levem esse nome, né, que entendem que a natureza tem um valor intrínseco, que ela deve ser protegida independente da sua utilidade para o homem, né, que é muito importante também ter esse tipo de visão de ética ambiental, né, como também a proteção da natureza pelas suas possibilidades de atuação na vida humana. Então, em ambos os sentidos, a proteção é fundamental, né? Mudando um pouco, vamos assim, a sua prática de ensino. A senhora é mestra, é doutora e é professora, e parece que tem havido também uma modificação aí nas diretrizes do ensino do direito, né? Como é que está isso daí? Como é que vocês estão pensando nisso daí? É verdade. O curso de Direito, parece que a cada 10 anos, né, a gente vê uma sistemática de atualização. É muito importante que um curso de tamanha relevância social acompanhe a sociedade, né, veja a necessidade da sociedade. Então, nós tivemos as primeiras diretrizes em 94, em 2004 elas foram modificadas, e desde 2014, né, não é que exista uma necessidade desses 10 anos, mas de estudo, de análise, implementação. Então, desde 2014 que eram esperadas essas diretrizes, foi muito debatida no Brasil inteiro, e no ano passado elas vieram com uma nova visão da formação jurídica, né, fazendo um olhar necessário para a humanização desses profissionais, para a mediação e conciliação como maneiras, formas adequadas de solução de conflitos, inclusive ambientais, né? Talvez por conta disso a gente ainda estava esperando de gestão, e que houve agora recentemente a criação da primeira Câmara de Conciliação Ambiental por decreto federal. Então a gente vê que também a formação jurídica pode influenciar muito, né, nas organizações da própria gestão pública, né, de como tratar o direito. O direito deve servir para isso. Como é que está a qualidade dos profissionais que estão entrando no mercado na área de direito? Bem, a qualidade do profissional vai depender muito dessa formação, efetivamente, né? E o profissional ele precisa desse tempo de relacionar a teoria com a prática, né? de ser envolvido com a verdadeira função, né? da sua formação, e daí vai sair a qualidade. Efetivamente, essa qualidade hoje tem alguns termômetros, digamos assim, para medição, mas a sociedade também está inquieta porque parece que esses termômetros não são os ansiados, nem pelos profissionais, nem pela sociedade, né? Então, hoje a gente tem o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior, né? Que vale para que todos são avaliados, não só o curso de Direito, né? Todas as áreas do conhecimento são avaliadas. Nós temos para inúmeras carreiras jurídicas o acesso via concurso público, que é outro tipo de medição dessa qualidade. Temos o exame de ordem, que também está na Berlinda, né? Tem muita movimentação, se ele continua... A senhora que trouxe esse assunto para cá, né? Então, a senhora é contra ou a favor do exame da ordem? E eu tenho dito que
que toda profissão ela precisa ser controlada e as formas de controlada no seu exercício e as formas de controle somos nós que escolhemos. Então, o que é que nós temos? Sim, mas assim, para eu exercer, eu escolho ser estudante de Direito, tá? Tenho professoras maravilhosas como a doutora Helena, né? E outros professores. Vou cobrar depois a sua vida para o curso. Eu amo Direito, né? Eu acho que eu tenho vocação para isso daí. Então, eu termino, faço uma faculdade, me empenho, e depois eu ainda tenho que depender de uma ordem para dizer se eu posso ou não exercer a minha profissão. Isso, tudo bem, que tem o seu controle, como tem outras profissões, mas não é meio autoritário isso, não? De dizer se você pode ou não exercer a sua profissão? Não diria autoritário, porque é uma conquista. Se você demonstra, efetivamente, ninguém vai te dizer o contrário. Autoritarismo, efetivamente, não tem essa demonstração. Quando eu digo autoritarismo, assim, eu só posso exercer a profissão se eu tiver o selo daquilo dali. Por exemplo, se eu sou médico, eu tenho o Conselho Regional de Medicina. Mas eu posso exercer a minha profissão de médico, que é um negócio complicado, né, que pode... Um erro jurídico, né, vai ter menos consequência do que um erro médico na vida das pessoas, que é o bem maior. Então, eu não preciso de um aval do conselho para exercer a profissão. Mas para eu ser advogado, se eu quiser exercer a advocacia, se eu não exercer só bacharel, eu tenho que ter... Na área de saúde, você tem outras formas de controle dessa profissão, como as residências, não é? Então, a pessoa está aliando diretamente a teoria à prática. Mas ainda estou lá na área pedagógica, né? Estou na área de aprendizado nisso daí, né? Quando estou na residência médica, né? Porque não faz parte você já do... Tá né? Eu sei, mas faz parte. Depois de formado, você tem que passar pela residência. É isso que eu digo. Como se fosse uma pós, né? Cada profissão escolhe as suas formas de controle. Engenheiro, tudo bem, eu fui para medicina, não foi um bom exemplo, mas engenheiro, né? O engenheiro, a cada projeto que ele faz, ele tem que fazer uma anotação de responsabilidade técnica. Ok. Mas eu não posso. Ele tem que submeter. Mas assim, para eu exercer. Os contabilistas têm que fazer. Mas eu não preciso, também, assim, igualmente olha. ao exame de ordem. Eu sou jornalista, eu não tenho, né? E jornalista também é um negócio chato. Né? Mas os jornalistas passaram por uma berlinda recentemente também, em termos de profissão, né? Pois é, mas assim, Por eu quê? não. Porque Quando eu digo assim, autoritário, é porque eu não posso exercer a minha profissão, Sim, é verdade. embora eu tenha preenchido todos os requisitos, passado por vestibular, Enem, ENAD, nessas coisas todas, avaliações internas, externas, até eu me formar, ter o meu canudo. Mas muito bem, agora eu vou voltar para a área, né, para o tempo pedagógico. À vontade. Por quê? Porque a pessoa que escolhe cursar medicina, ela vai ser médica, não é? Então, quem escolhe estudar direito vai ser direito? Não, ele vai ter um leque de opções. A medicina também tem. Mas todos são médicos, não é? Okay. Quando você se forma em direito, você é bacharel, você não é advogado. Ok. Então, efetivamente, é uma decorrência de uma pluralidade também de profissões. Se a pessoa decide ser só bacharel e se submeter a um concurso público para ser do Ministério Público, por exemplo, para ser da magistratura, ela está escolhendo aquela profissão e ela vai se submeter às regras daquela profissão. Então, hoje, a gente pode dizer que o exame de ordem poderia ser substituído por outro tipo de controle. Ok. Pois é, é isso que eu digo. Poderia ser substituído, mas não deixaria de ter o controle. Não, eu não sou contra o controle. Não é? Né? Então, eu sou contra aquilo que eu chamo de autoritarismo, assim, olha, se você não passar... Mas é uma escolha também, assim como se escolhe ser do Ministério Público, ser um promotor de justiça, ser um magistrado, ser um delegado de polícia. Você vai ter que se submeter a um concurso, demonstrar a sua qualidade e não vai poder exercer a profissão se não tiver aquela etapa de controle. Mas o tempo todo nós somos controlados, né? Nós somos na profissão, né? Tem essa mulher para controlar a gente, tem essa Câmara que controla a gente, tem o tempo, tudo controla. E o controle está me dizendo que eu preciso me despedir da senhora. Foi um prazer ter conversado. Esse é o momento da gente dizer que o controle pode se repetir. Eu estou honrada pelo convite, já me deixando à disposição para voltar. E nós honrados com a sua presença. Muito obrigado. Até a próxima. Igualmente. Muito obrigado. Bom, teremos agora mais um aperitivo aí do compadre Barbosa, né, que vai dizer para nós aí do seu talento. Dorme, Aninha, que o Saci já vai chegar. Eu fui ao brejo
Eu fui fazer a feira, trazer um vestido novo para a festa da novena. Na palhoça de Zé Preto, Curupira já foi dormir. Eu vou contar uma história da cobra Norato, do valente Boitatá, da mulher do buqueirão da festa de apartação. Dorme, Aninha, que o Saci já vai chegar. Eu fui ao brejo, eu fui fazer a feira, trazer um vestido novo para a festa da novena. Na palhoça de Zé Preto, Curupira já foi dormir. Eu vou contar uma história da cobra Norato, do valente Boitatá, da mulher do buqueirão, da festa de apartação. Mas vai dormir, Aninha, Zé Brás foi buscar mimosa, Pavoroso já está selado, os bichinhos pendurados, que é pra tu poder olhar. Os cabritinhos lá na roça, pra gente poder contar. Tão branquinhos como as nuvens, como a luz do teu olhar. Mas eu te prometo, Aninha, enquanto eu vivo for, eu juro não vou deixar a cuca te pegar. Esse é o programa Café com Clever, que está sendo transmitido a partir de Fortaleza, nas dependências do Café Patriota. E temos a honra de receber, que está aqui do meu lado, o Dr. Glauco Barreira Magalhães Filho. É mestre em Direito, graduado em Teologia, falei doutor, mas está aqui, doutor em Sociologia, livre docente em Filosofia, membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas, foi coordenador do curso de Direito da Faculdade Gama Filho, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza e da FAMetro. É também professor associado da Faculdade de Direito da UFC, na graduação, mestrado e doutorado. Autor de dezenas de livros de várias áreas, incluindo Direito, Filosofia, Sociologia, Teologia e Teoria Literária. O seu mais recente trabalho, este livro, Curso de Hermenêutica Jurídica, que está já na sua 6ª edição. Doutor Glauco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, né? Luciano. Que bom contar com a sua presença, a sua inteligência. Já vi alguns vídeos seus, o que me fez crer, digo, esse homem deve ser pastor, pela propriedade com que o senhor falava, né? Pastor dos bons, porque a gente vê muito pastor Verdade. que lamentavelmente... Todas as funções existem, né? O lado bom e o lado ruim. Eu não falo nem assim do lado bom e do lado ruim. Eu digo lá, pastor dos bons, é porque tem muito pastor que é legal, é cristão, tem uma vida maravilhosa, mas não sabe falar muito bem de Deus. Talvez saiba viver aquelas coisas de Deus, fale de Deus com o seu testemunho, mas a sua fala não é a mesma que eu ouvi do Senhor. E que eu vejo alguns pastores falando também, certo? O bom e o ruim que eu digo é isso, né? Na comunicação. Na comunicação, na propriedade com que fala das coisas de Deus. Entendi. Então, gostaria que o senhor falasse sobre isso, assim, primeiro, o que é um curso de hermenêutica jurídica, para depois a gente entrar nessa outra vertente sua, né? Ok. Bem, o livro Curso de Hermenêutica Jurídica, que já está na 6ª edição, ele é um livro, digamos assim, adotado para uma disciplina específica do curso de Direito. A Universidade Federal do Ceará, ela foi pioneira em relação ao Brasil na introdução de uma disciplina específica de hermenêutica.
Não que não se estudasse antes a hermenêutica jurídica, mas ela era estudada distributivamente. Então, aquela primeira disciplina de direito penal trazia algumas noções de hermenêutica relativas ao direito penal, outra de direito civil relativas ao direito civil, mas uma disciplina autônoma de hermenêutica não existia nos cursos de graduação, muito embora aparecesse em cursos de pós-graduação em algumas universidades do Brasil. E quando era vivo o professor Arnaldo Vasconcelos, que foi coordenador da Faculdade de Direito, ele, junto ao reitor à época da universidade, falou da importância de se ter uma disciplina de hermenêutica, mostrando exatamente que seria inconcebível uma pessoa formar-se em direito, tendo que lidar com leis, com textos, e desconhecer parâmetros relativos à sua adequada interpretação. Qual é a importância, então, da hermenêutica? Então, a hermenêutica, ela vai levar a pessoa a ser capaz de extrair o sentido da norma. Há no texto, obviamente, um limite às possibilidades, mas toda coisa que se coloca na linguagem tem uma certa possibilidade de ambiguidade. E aí a hermenêutica vai mostrar os caminhos de solução para essas ambiguidades. Então, uma lógica sistêmica, aquela norma precisa ter uma interpretação que possa se conciliar com outras que são hierarquicamente superiores. O direito tem uma riqueza nessas ambiguidades, né? E nós temos que fazer, por exemplo, interpretações históricas para saber a razão de aquela norma ter surgido, interpretações ligadas ao processo genético da norma, o que é que eles discutiram, os parlamentares, sobre esses assuntos. Infelizmente, hoje, as pessoas querem... É o que a gente chama do espírito da lei, né? Exatamente, a mens legislatores, né? A mente do legislador, ou a mens legis, como alguns preferem chamar. Mas o que a gente percebe hoje é que as pessoas querem reinventar a lei, com sentidos que elas atribuem segundo as ideologias que as norteiam no presente, desconhecendo toda a origem, todo o pano de fundo que a lei teve para a sua elaboração. Isso nos coloca numa situação de insegurança jurídica muito grande. Você me permite uma provocação? Hoje não. Sobre a cabeça do legislador, né? O espírito da lei. E eu vejo assim, o STF tomou uma decisão que, literalmente, na Constituição, tem uma coisa contrária, que é a história da família. Que, segundo a Constituição, está muito claro. E o que eu vejo é assim, que durante a Constituição, a gente que tem uma idade, né, havia também essa discussão sobre os direitos que hoje se chamam homoafetivos, né, porque vai mudando. Isso. Na época não tinha esse nome, mas tinha dos direitos, né, da sua sexualidade. E o legislador da época esculpiu na nossa Constituição que a família, que tem o direito do Estado, né, o amparo do Estado, né, proteção especial. A proteção é formada por homem e mulher. Então, apesar desta inscrição, sem dúvida nenhuma sobre isso, e sabendo que na contextualização havia também essas discussões, o magistrado atual, o STF, decide por unanimidade que as relações homoafetivas são legítimas e que o Estado deve amparar essas relações. Então, eu gostaria que o senhor... Eu acho até... Eu não estou dizendo que sou contra isso, né? Que cada um tem que ter os seus direitos, né? Eu acho que está normal isso daí. Só que o senhor não acredita que foi tomada uma decisão contrária ao que pensava o legislador constitucional? E outra, se tomou essa decisão, não deveríamos ir lá na Constituição e mudar essa coisa que continua lá, dizendo que a família é composta por homem e mulher, aqui vai ter uma amparo do Estado? Isso. Nossa Constituição, praticamente, ela reproduziu o que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, da ONU, que diz lá, inclusive, assim, que homem e mulher têm direito de casar-se, mostrando que mesmo nesse documento de âmbito internacional, assecuratório de direitos humanos, a família que está lá protegida é a família composta por uma união heterossexual. Então, nossa Constituição trouxe isso e as outras afirmações contidas nessa declaração, de que a família, por exemplo, é a base da sociedade. É a base da sociedade por quê? Porque a união entre homem e mulher é uma união que é fértil e, portanto, dá continuidade à espécie humana, reproduz e
permite ser, portanto, a base da sociedade. Como aqueles estudos antropológicos que tínhamos outrora, que falava que primeiro vinha a família, depois vinha a tribo, depois o clã, depois a nação. Então, nesse sentido, ela é a base. E vai ter proteção especial do Estado, que é a outra parte da Constituição, por causa que cumpre esse papel social. Então, união entre pessoas do mesmo sexo, como você disse, é uma escolha que cada um pode fazer. Mas, para receber uma proteção como essa que está contida na Constituição, uma proteção especial do Estado, é preciso que cumpra aquela finalidade pública de ser a base da sociedade. Então, união que é só do interesse privado daquelas pessoas, para elas fazerem uma vida em comum. Não há uma consequência social. Não há uma consequência social, porque reivindicaria uma proteção especial do Estado. No caso, a união reprodutora, que é a união entre o homem e a mulher, porque torna-se a base da sociedade, evoca essa proteção, inclusive tendo em vista a prole que vai se constituir, a necessidade de essa família continuar a existir, porque sem ela a sociedade não tem a sua continuidade, a sua perpetuidade. Então, a gente percebe que realmente a decisão que o Supremo tomou, que inicialmente não reconheceu o casamento, reconheceu analogicamente o tipo de união e tal, é uma decisão que fere a Constituição, o faz descumprir o seu papel de guardião da Constituição. Agora, o problema maior é que, quando os ministros votavam, no fundamento do voto, eles diziam que não estavam defendendo o casamento, estavam defendendo uma união análoga e tal, só para efeitos previdenciários. Aliás, havia muita poesia nos votos. Isso. Né? Então, mas eles deixaram, de uma maneira geral, nas entrelinhas, que eles não estavam dizendo que era o casamento, porque a Constituição era muito explícita quanto a isso. Mas aí o CNJ, que não é um órgão, digamos assim, de decisão, de conflitos... É mais de controle, como a gente estava falando aqui, né? Exatamente. Esse ainda mais ultrapassou os seus limites, porque estabeleceu a obrigatoriedade de os cartórios celebrarem o casamento. Quer dizer, ele foi além da própria decisão do STF, que é uma outra coisa esdrúxula, quer dizer, um órgão administrativo que tem uma incumbência de fiscalização, vai tomar uma decisão de amplitude maior do que o próprio Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, a nossa preocupação é essa, porque o Estado de Direito caracteriza-se como um Estado limitado por leis, limitado pelo direito. Então, se não houvesse limite, tudo é permitido. Tudo é permitido, então nós não temos Estado de Direito. Nós temos formas subreptícias de ter Estados totalitários hoje, por uma hermenêutica, digamos assim, olha falsa, a importância da hermenêutica, descomprometida. Quer dizer, Hitler primeiro tentou, por exemplo, na Alemanha, um golpe, ele não conseguiu. Depois ele foi pelas vias institucionais. Muita gente tenta mudar as leis, não consegue, não obtém maioria parlamentar para os seus interesses. Aí corre para o STF e vai tentar mudar o sentido da lei por interpretação. Esse desenho que você faz de mudança das leis, quer correr agora nessa catástrofe que nós estamos acompanhando na Venezuela. O cara tomou o poder, mudou as leis, mudou os ministros, mudou tudo, né, para dar um desenho de que estava havendo... aparência de legitimidade, de democracia. Aliás, teve gente aqui até do Ceará que disse que tinha mais democracia do que no Brasil, como se eleições fossem um resultado de democracia. O Saddam Hussein era eleito com quase 100% lá na exatamente. Inclusive, há muitas acusações de fraude eleitoral, né, em relação ao processo que mantém o presidente na Venezuela no poder. Né? Outra decisão esdrúxula que eu quero chamar a sua atenção, ministro Barroso. O ministro Barroso, tido hoje como... fala dos outros, deu um carão no Gilmar Mendes, disse que a sociedade precisa ter mais uma coisa, ter outra. Aí diz o seguinte, ele vai lá, passa por cima da Constituição, no Código Penal, se eu não me engano, aí ele chega e me diz que o aborto é permitido quando a Constituição diz o contrário. Como é que o senhor acha dessa decisão? Apesar do ponto de vista político, pode ter algumas opiniões do Barroso que sejam interessantes e relevantes, do ponto de vista jurídico, eu considero suas opiniões representativas da maior ameaça. Sempre que ele é entrevistado acerca de alguma pauta, digamos assim, de grande impacto cultural, aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, coisa desse tipo, ele não se pronuncia como um jurista ou um magistrado, porque ele não dá opinião fazendo menção às leis em que tem que se basear. Ele começa a falar, nós temos que ver os anseios, nós temos que ver isso, ver aquilo. Por exemplo, ele diz que é um agente do iluminismo.
Se fosse por anseio, eu teria linchamento, né? E realmente não tem nada a ver com o iluminismo, porque vieram do iluminismo o quê? O império da lei, a separação de poderes. Na época da Revolução Francesa, inclusive, o magistrado tinha que ater-se à literalidade da lei, porque a desconfiança recaía sobre o magistrado e a confiança vinha para o legislador. Então, de que iluminismo ele é representante? Do iluminismo que ele mesmo criou na cabeça dele, que ele mudou. Então, às vezes, expressões vagas servem para, digamos assim, justificar tudo aquilo que a pessoa já deseja fazer. E como elas são expressões vagas, isso é o iluminismo, isso é não sei o quê, como é que você vai mensurar isso daí? Então, digamos assim, o público mais simples, que poderia entender se a discussão fosse textual, legal, desconhecendo aqueles termos, ou o que se possa estar querendo dizer por aquele ali, fica emudecido, né? E aí a discussão fica apenas para o elite, ele já ganha um corte de contraditores muito grande, usando essa linguagem que o faz parecer estar numa posição sobreposta, ou tendo acesso a um conhecimento privilegiado, né? Iluminado. Aliás, assim, porque quando as pessoas do conhecimento que tem o senhor, e ele diz isso, tem essa crítica, né? Olha, ele está dizendo essa coisa aí, mas não tem um fundamento jurídico para respaldá-lo. Isso. Para o senso comum, para as pessoas que aplaudem esse tipo de magistrado, o que tem para eles é o discurso da autoridade. Como elas não têm um conhecimento, elas dizem, não, esse cara é um magistrado do STF, está falando daquelas coisas que a gente acredita. Então, eu estou correto, porque ele é o ministro do STF e está dizendo aquele anseio meu. Então, eu também estou correto, e está correto. Está tão correto que o ministro Luiz Barroso está dizendo que é assim mesmo. E é tão curioso aqui a questão da hermenêutica, né, que esses ministros, esses magistrados, ativistas, que se sentem com toda essa liberdade, entre aspas, de interpretação, porque na verdade é de reconstrução da lei, eles são extremamente rigorosos quanto ao entendimento da própria decisão que tomaram. Se um oficial de justiça tivesse a mesma liberdade de interpretar alguma ordem judicial recebida para cumprir, que eles julgam ter em relação ao legislador, eles estariam indignados. Eles querem que os outros interpretem literalmente suas decisões. Querem que use uma hermenêutica bem tradicional para considerar o texto em que as suas decisões aparecem. Mas eles querem essa liberdade em relação ao legislador. Aliás, quando o senhor fala literalidade, nem precisaria da hermenêutica, né? Se estamos no campo do literal, né? Exatamente. A hermenêutica ela aparece a partir do momento em que, dentro da literalidade, há certas ambiguidades, a gente precisa de critérios para poder, dentro desses momentos, estabelecer preferências de sentido. Agora, a literalidade, se não é a única coisa, se não é bastante suficiente, ela pelo menos é uma condição, digamos assim, necessária, porque ela estabelece a moldura, ou seja, um feixe de possibilidades de sentido que se oferecerão ao magistrado. Ele também pode transcender, embora ele tenha outros critérios hermenêuticos para filtrar dentre essas possibilidades mas ele não pode transcender essa moldura, que é onde reside o maior perigo, né? Agora, falar sobre isso, sobre o seu conhecimento cristão, uma coisa que está agora, é outra provocação. Aqui a gente é muito provocador, não sei se você percebeu, né? Então, tem uns conservadores dentro da igreja que estão querendo acusar o Papa Francisco de heresia, exatamente porque ele abraça essas causas da homossexualidade. Recentemente ele disse que mesmo os descasados podiam ter comunhão, que era uma coisa que até pouco tempo os conservadores não achavam isso uma coisa realmente uma heresia, né? E quando não está em casamento estaria em pecado público. Então eu estou dizendo isso porque o senhor domina esses assuntos, eu vi isso daí, eu queria sua opinião sobre isso. O Papa Francisco realmente tem... E agora teve uma carta do Papa emérito, né? Que há uma certa... Nunca ouvi isso na igreja, né? De um Papa que se recolhe. Primeiro, é inédito um Papa renunciar. Segundo, de ter uma carta que dizem que não era para ser, era só para uma revista lá, mas essa carta fazia uns contrapontos em algumas coisas que seriam, digamos, avançadas do Papa Francisco. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, em primeiro lugar, eu para me colocar numa determinada posição e ser compreendido, eu quero dizer que eu sou evangélico, não sou católico. Então, eu estou falando de uma igreja... Quando eu vi o vídeo, você é evangélico. Né? Pois é. Mas tudo bem, de que não faço parte, né? Mas, obviamente, há uma notória contraposição entre as posições
do Papa anterior, Bento XVI, e do Papa Francisco, né? O anterior tinha posições mais conservadoras, um discurso mais conservador, tinha obras mais conservadoras, e este novo Papa, ele tem, digamos assim, opiniões que algumas são extremamente ambíguas, né? A Igreja mesmo procura depois dar uma interpretação que melhore as afirmações que são feitas por ele. Teve um dia, me perdoe, o Papa chegou na discussão, acho que ele se empolgou, né? E disse que, na verdade, o feminismo era um machismo de saia, né? Achei interessante, forte. Aí daqui a pouco ele teve que fazer isso. Não foi bem isso que quis dizer, alguém veio falar que... Pois é, ele tem afirmações que, às vezes, poderiam satisfazer os conservadores, outras que antagonizam a posição dos conservadores. Às vezes diz uma coisa e equilibra com outra, diz e aparentemente diz, quer dizer, realmente a gente percebe que há uma grande ambiguidade. Eu tenho uma ligeira impressão que pode haver um tipo de posicionamento de dois discursos, como os filósofos gregos tinham os discursos esotéricos com S e esotéricos com X. Os com S, ocultos para os discípulos, e com X para os de fora. Então, me parece que ele quer manter alguma coisa ainda por dentro, mas quer ser simpático aos de fora. E essa linguagem dúplice, né, que tem gerado essas controvérsias. Talvez ser transparente com os de dentro, se o real Papa é o de fora, ou ser transparente com os de fora, se o real Papa é o de dentro, seria a opção para poder deixar tudo às claras para que a Igreja Católica possa resolver essa crise, né? Para a gente saber qual Papa a gente está consumindo. Exatamente. Né? Olha, terminando aqui, eu queria trazer esse aspecto da religião também para a política. Recente, eu sou evangélico, por isso que eu estou, agora eu vou explorar um pouco. Bolsonaro, na campanha, disse que queria transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém, porque os judeus estão dizendo que agora a sua embaixada não é mais Tel Aviv, é Jerusalém. E é bom lembrar que é Jerusalém Ocidental. A Oriental ainda estaria aí para uma partilha no futuro. O Ciro chegou e disse que isso era uma coisa que o Bolsonaro tinha acertado com os sionistas corruptos, a comunidade judaica corrupta. Como é que é? O Bolsonaro foi por causa dos sionistas ou foi por um contrato, um acordo que ele tinha feito com era uma demanda dos evangélicos? Porque os evangélicos acreditam que a segunda vinda de Cristo precede do triunfalismo lá da Jerusalém. Então, o que é que o senhor acha disso daí? Não, eu acho que ele é simpático a essa transferência da embaixada pelas duas razões. Por uma proximidade que ele tem com os evangélicos através da sua esposa, né? E os evangélicos entendem que as nações que são favoráveis a Israel, de alguma maneira, serão abençoadas por Deus, por aquela promessa que Deus fez a Abraão: abençoados que te abençoarem, amaldiçoados que te amaldiçoarem. Mas eu acredito também que ele quer manifestar uma posição política, de preferência por um regime democrático, como que há Israel, aos regimes mais autocráticos que há nos países islâmicos. A gente nota que a Europa, ela tem se posicionado muito desfavoravelmente a Israel, e particularmente a ONU, não tanto porque discorda de Israel, mas para agradar o mundo islâmico pelo temor, né, de uma retaliação. Mas a gente nota que, muito embora mantivessem essa posição de temor, estão toda hora sofrendo agressões. Mas assim, só justifica pelo temor, porque naquela região é uma ilha, o único país democrático, o resto da tirania, é Israel ali no Oriente Médio. Né? E os muçulmanos que querem viver em Israel, eles são muito mais acolhidos, né, do que, por exemplo, que não há praticamente nem condições suportáveis de o de Israel estar do outro lado, né? Haveria até impensável, né? Impensável, exatamente. Os palestinos não querem exatamente ter o seu Estado, querem acabar com o Estado de Israel. Com o Estado de né? Israel. Exatamente. Bom, deixa eu dar um bom dia, muito boa pauta da Maristela Mafuz, Gilberto Gugel,
A Sandra Cordeiro está aqui também assistindo, acabou de... O Lincoln Chaves, o Grijalva Parente Costa, que vem a ser, boa noite, Roberto, vem a ser o presidente da Câmara Municipal de Ubajara, o Tiago Ferreira. Um grande abraço para todos vocês, um abraço para o senhor. Foi muito bom conhecê-lo, foi muito bom desfrutar das suas palavras, da sua inteligência. Gostaria de mais tempo para a gente desfrutar. Agradeço e está aberto para nós outras possibilidades a gente voltar para cá. Muito bem, estamos encerrando o Café com Clever, que é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 21 horas, a partir de Fortaleza e do ambiente do Café Patriota, esse ambiente acolhedor, gostoso, maravilhoso, que vocês que não conhecem devem conhecer. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção, partilhem o nosso vídeo e fiquem com mais uma apresentação do nosso compadre Barbosa. Boa noite. Paulo, George, João e Gringo se conheceram em Liverpool. Foi numa tarde de domingo que os quatro ficaram amigos, conversaram a tocar blues. Era o começo da canção, tava nascendo um novo papo. O Paulo disse pro João: eu tenho uma sugestão, mas vamos dar nosso rock. O Paulo disse pro João: eu tenho uma sugestão, mas vamos dar nosso rock. Obradinha, obradinha, obradinha. E guitarra não se cansa de tocar. Obradinha, obradinha, obradinha. E esse rádio bote um rato pra cantar. Mas de repente o som dos quatro cabeludos desligou ficando mudo, que a cantiga até puxou. O fim do show ainda arrepia minha pele quando escuto a me chama. O velho disco que arrancou, o tempo fez maravilhoso, bonito. Saudade se chama ouvidos, porque foi que se agravou. O sol ralava maneiro, vontade louca, quando apareceu o outro e desmanchou o rock.